Fala galera, tudo bem? Sou Bruno Werner. Vou trabalhar com vocês agora a aula sobre renascimento. Então, na verdade, vamos desenvolver agora as ideias sobre esse período tão importante e tão fundamental da história da humanidade, né? Tá carregando aqui o renascimento. Esse primeiro quadro aqui, né, essa capa, eu acho bem interessante porque ela mostra várias e várias das obras renascentistas nesse momento, desde a Vênus de Mileto, perdão, desde o nascimento de Vênus, passando pelo Homem Vitruviano, Mona Lisa, Davi, Creazione do Homo, diversas obras que mostram uma característica em comum. E aí, quem sabe, na minha visão, a principal característica desse movimento, um movimento artístico trabalhando com o desenvolvimento do antropocentrismo, ou seja, o homem, o ser humano, no centro das artes. Muito estudo, muitas análises para se chegar a uma conclusão, e aí, vamos lá. Para a gente entender o Renascimento, a gente tem que voltar um pouquinho e desenvolver o projeto do humanismo. Na verdade, a gente tem que entender que até esse momento da história, o homem medieval, ou seja, durante o período da Idade Média, tão debatido e tão trabalhado por vocês, pela gente, em momentos anteriores, o homem da Idade Média era um homem que tinha uma característica fundamental. E essa característica era o teocentrismo. O homem medieval acreditava que todos os acontecimentos eram determinados por Deus, ou seja, tudo o que acontecia era uma obra divina. Isso acabava acarretando uma situação e uma imagem muito marcante. O homem passava a ser um passageiro de sua vida, porque tudo que ele fazia era porque Deus quis. O problema não era esse, porque até hoje a gente sabe que ainda existem vários grupos que pensam dessa forma, né? As situações relacionadas às divindades, aos deuses, a Deus. Só que o problema aqui estava ligado ao clero, porque era o clero católico que tinha um monopólio sobre a palavra de Deus. E dentro dessa situação, dentro dessa imagem, tudo que qualquer um falasse nesse momento era ligado à estrutura divina. Então, na verdade, acabava facilitando em muito o trabalho do clero, porque o clero podia falar qualquer coisa, e se alguém duvidasse, o clero falava, foi Deus que mandou. Então, na verdade, esse grupo clerical, por ter um monopólio, só existia a Igreja Católica, quem não fosse católico era taxado como um herege, era um papel extremamente importante e fundamental. Isso começa no final do Império Romano, né, desde o Edito de Talassônica, né, que na verdade oficializava a Igreja Católica como o cristianismo como a religião oficial do Império, e foi fundamental durante a Idade Média, desde o século V até o século XV. Só que algumas mudanças começaram a acontecer durante esse período. Como assim? A partir do século IX para o século X, a gente sabe que durante o período de Baixa Idade Média, mudanças começaram a acontecer. Determinados burgueses começaram a ir para localidades cada vez mais distantes. E quanto mais distante eles iam, mais povos diferenciados eles encontravam. Esses burgueses passaram a ter contato com o outro. Quem era o outro? O outro é simplesmente aquele que não é você, aquele que não segue as mesmas estruturas que você segue. E esse outro começava a ter não só uma língua e uma visão de mundo diferente, como começava a ter uma religião diferente. E esses burgueses iam para o Extremo Oriente, e esses burgueses iam para localidades diferenciadas e encontravam um grupo que acreditava num deus com cabeça de elefante, uma deusa com vários braços, e ficava preocupado. Falava, peraí, cara, só existe um Deus. O clero me falou isso. Só existe um Deus, Jesus e todos esses pontos. Quem está certo? Eu que acredito num único Deus ou vocês que acreditam em vários deuses? E andavam um pouco mais. Iam mais para o interior, para o Oriente, e encontravam pessoas que sentavam no chão e, sozinhas, rezando, chegavam a Deus, meditando. Em determinado ponto, até mesmo os muçulmanos do norte da África, os mouros, faziam ataques à Península Ibérica, falamos disso quando falamos da Guerra de Reconquista, e levavam a sua cultura e a sua ideia, uma visão diferente dos deuses. E a partir desse ponto, determinados grupos começavam a olhar e perceber que o mundo poderia ser algo completamente diferente, que existiam outras características e outros conceitos para se encontrar determinadas respostas. As perguntas continuavam as mesmas.
as respostas que poderiam ser modificadas. Quando esses burgueses voltavam para os seus feudos, eles traziam novas ideias. Quando esses guerreiros que lutavam contra os mouros voltavam para o seu feudo, eles traziam novas ideias. E os intelectuais locais começaram a estudar cada vez mais. Pegaram determinados escritos que monges beneditinos tinham guardado da época da Antiguidade Clássica e começaram a ler. Isso já tinha se passado 1000 anos. E começaram a perceber que o mundo poderia ser algo completamente diferente. Começaram a encontrar uma nova visão de mundo. Alguns intelectuais insatisfeitos com isso criaram um movimento que ficou conhecido como humanismo. A característica básica do humanismo era o quê? Era a valorização do ser humano. Se o homem é imagem e semelhança de Deus, a gente tem uma noção muito boa como é que é Deus. Se a natureza é a maior obra de Deus, a gente tem que visualizar e tem que entender como é que funciona a natureza. Os antigos, os gregos e romanos faziam isso. Então vamos nos inspirar, pelo menos num primeiro momento, no âmbito cultural, dentro dessa situação. O ser humano é o centro de tudo. A natureza, o ser humano e a cultura da antiguidade vão ser fundamentais para o início desse processo. Atrelado a isso, vai se usar cada vez mais a razão. Cada vez mais se fazer uma crítica ao clero católico. Então todo mundo vai abandonar o clero católico e vai se transformar num humanista, num renascentista? Lógico que não. Mas pela primeira vez na história, vamos ter o quê? Vamos ter uma nova opção, uma nova possibilidade. Essa é a ideia e esse é o determinado ponto. Começam a surgir vários e vários novos estudos, várias e várias novas categorias para entender que o homem está cada vez mais numa posição central. Vamos valorizar esse homem. E aqui o homem vitruviano, o quadro do Da Vinci, o estudo do Da Vinci, é fundamental para a gente entender essas características. Mas o que foi o humanismo? O humanismo, na verdade, dizia que as explicações religiosas sobre o mundo, a natureza e o homem parecem insuficientes para uma elite de pensadores e artistas. Então, na verdade, esses pensadores vão começar a ter uma elite intelectual, vai começar a tentar encontrar uma nova resposta. Quem vai gostar muito dessa situação vai ser o grupo que a gente vai chamar de burgueses. Os burgueses vão perceber que, na verdade, eles podem ter um crescimento atrelado a essa nova elite humanística. Então, na verdade, eles vão o quê? Eles vão comprar essa ideia. Comprar não financeiramente, mas eles vão investir nisso, porque é uma forma deles começarem a diminuir a importância do clero. Por que diminuir a importância do clero? Porque o clero tinha o poder sobre tudo, e o clero dizia uma coisa: o lucro é proibido. Então, até esse momento, o clero dizia que o lucro era proibido. Os burgueses estavam revoltados com essa situação. Se a gente diminuir o poder do clero, a gente pode, quem sabe, ter a possibilidade de lucrar. Foi nesse momento que essa elite pensadora, que esses artistas e que os burgueses vão iniciar na região da Península Itálica, e eu vou chamar de Península Itálica, não vou chamar de Itália ainda, porque na verdade a Itália só vai surgir como Itália no século XIX, e ali vai surgir um movimento que a gente vai explorar daqui a pouco por que ele surge nessa região. É dentro desse ponto que essas são algumas das características fundamentais. O classicismo, ou seja, o retorno à antiguidade clássica. Então, na verdade, essa ideia no qual o último momento onde o homem esteve no centro das artes, o homem esteve no centro da cultura, foi na antiguidade clássica. Então, vamos ter esse classicismo, essa volta à antiguidade clássica. Aí alguns exemplos, mais tarde vamos falar com mais profundidade sobre eles. Camões, Dante, Cervantes. O hedonismo, que é uma característica bem importante. O hedonismo significa a ideia do prazer individual. E nesse momento, o prazer para esse grupo era chegar a Deus. Com o tempo, a gente vai ver que o amor, que outras características são fundamentais aqui. A gente tem o Shakespeare aqui para trabalhar muito com isso. Por fim, o naturalismo. O naturalismo era a visão, a exploração, os experimentos e a análise da natureza como uma grande obra divina. Rembrandt faz muito, trabalha muito, o Van Rijn fala muito sobre essa situação. Mais tarde vamos falar sobre essas 3 características importantes. Consequências. Racionalismo, a busca da verdade por meio de investigação e experiência, o que dá muito essa ideia do naturalismo. O humanismo, que é essa imagem dessa diferenciação com o teocentrismo sendo deixado de lado,
lembrando que Theo, Deus, no centro, e o antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Por fim, uma última consequência desse humanismo vai ser o surgimento da reforma protestante, a nossa próxima aula. Renascimento, então. O Renascimento foi um movimento cultural que nasceu entre as elites ricas das cidades italianas no século XIV. Esse movimento de renovação ficou conhecido como Renascimento, porque seus protagonistas achavam que estavam retornando à cultura greco-romana. Então, na verdade, entendam, o Renascimento é a forma, é a proposta do humanismo no meio cultural, no meio artístico. No finalzinho a gente vai falar um pouco sobre o Renascimento científico. Mas essa ideia do Renascimento como um movimento cultural é fundamental aqui. Era uma forma de dar uma nova opção. Entendam, 99% da população continuava aceitando todas as premissas e todas as ideias da Igreja Católica. Mas 1% começava a pensar diferente. Mas a possibilidade de pensar diferente existia. E essa é a ideia do Renascimento. O renascer, a volta da Antiguidade Clássica. Só tem uma crítica a isso. Muitos defenderam e perceberam essa mudança. Era necessário fazer algo diferente. Esse período de renovação ficou conhecido como Renascimento Cultural. Mas existem críticas ao conceito de renascimento. Por quê? Porque a gente sabe que, na verdade, esses renascentistas, quando começam a pintar, escrever, esculpir, educar e trabalhar com todos os conceitos do meio cultural, fazer músicas e trabalhar com todos os meios culturais, eles dizem que o que aconteceu durante a Idade Média foi um período que deve ser apagado da história. Deve-se retornar à Antiguidade Clássica e apagar tudo, o renascer da Antiguidade Clássica. Tanto que eles chamam esse período da Idade Média, do século V ao século XV, de a Idade das Trevas. Então, na verdade, esse período ficou o quê? Ficou marcado como algo que tem que ser apagado nesse momento. Então, na verdade, só tem um problema. Apagar a Idade Média é impossível. Às vezes você comete uma falha na sua vida em um dia e fala assim, eu quero apagar esse dia da minha memória. E quem sabe vai ser o dia que você mais vai lembrar na sua vida. Então, na verdade, a Idade Média, 1000 anos não podem ser apagados. Características da Idade Média ficaram, como, por exemplo, a relação com o Oriente, a relação com os muçulmanos, o surgimento de novas técnicas de pintura, de arte, de todos os pontos. Então, apagar você não vai apagar. A ideia do Renascimento é tomar a Antiguidade Clássica como exemplo. Aqui, até comentei, fiz aquele erro, Vênus de Mileto, não, o nascimento da Vênus. As mesmas estruturas da Vênus de Mileto, que vem lá do processo inicial do processo da Antiguidade. Renascimento cultural e científico. Movimento científico-cultural ocorrido na Europa durante a transição entre as idades média e moderna, que apresentou as aspirações da burguesia. Olha como eu expliquei essa situação e trabalhei com isso. Olha os principais fatores. A expansão marítima e o renascimento comercial, ou seja, o contato com o outro, e a gente sabe que quando existe o contato com o outro, você pega um pouco daquela cultura. A influência da civilização bizantina. Então, na verdade, o antigo Império Romano do Oriente, né? Lembrem-se das aulas de Roma, né? Quando o Império foi dividido. O antigo Império Romano do Oriente foi atacado pelos turco-otomanos e, na verdade, vários desses membros, artistas, pensadores, foram para a Península Itálica, trazendo a sua cultura, desenvolvendo esse debate. A retomada dos estudos da civilização clássica graças à preservação dos mosteiros medievais, aquilo que eu falei, os monges beneditinos guardavam muita coisa dentro desse ponto e acabaram trazendo isso e acabaram mostrando o que tinha acontecido na antiguidade greco-romana, a ascensão socioeconômica da burguesia e a invenção da imprensa ligada a Gutenberg. Já vamos falar sobre isso. Características do Renascimento. Humanismo. Então, o humanismo é a base para esse processo renascentista. Utilização de recursos matemáticos, proporcionalidade, representação de espaço em 3 dimensões, geometria. Quando a gente falar principalmente das pinturas, a gente vai falar sobre isso. É interessante a gente perceber que nessa obra aqui é uma obra de vários e vários estudos. Então, os artistas dessa época estudavam muito para chegar a determinadas conclusões. Inclusive, se diz que em algumas das obras mais importantes da história existem quadros pintados atrás, porque a tela era muito cara. Então, na verdade, eles pintavam, não gostavam, faziam uma pintura novamente, faziam esboços, tentavam entender aquilo. E a ideia é característica do antropocentrismo.
O homem como sendo o centro do conhecimento, o centro das artes, o centro de tudo nesse momento e dentro dessa situação. Aqui as principais características desse movimento. Característica número 1, e quem sabe uma das características importantes e fundamentais aqui, antropocentrismo. O que era a ideia do antropocentrismo nesse momento? O homem no centro de tudo. Essa ideia fazia uma contraposição ao teocentrismo. Então o homem agora, a maior obra de Deus, vai ser fundamental e extremamente importante nesse momento. Segundo ponto, movimento burguês. O que é o movimento burguês? Era um movimento ligado à burguesia. A burguesia vai patrocinar os artistas. Daqui a pouco vamos falar sobre o mecenato, com o intuito claro e clássico de tentar o quê? De tentar explorar e desenvolver cada vez mais essa proposta, ou seja, diminuir a influência do clero monopolista católico e dar uma importância maior a outros grupos sociais. Terceiro ponto, o movimento era um movimento laico. Laico é que não tem relação com nenhum tipo de igreja. Entendam, em nenhum momento eles criticavam Deus. Eles criticavam a figura de Deus, que continuava perfeita, onipotente, onipresente, totalmente desenvolvida nesse momento. Porém, uma característica que era fundamental. Tem uma frase que não é exatamente desse momento, mas que cabe muito bem aqui, que dizia assim: eu acredito no Deus que fez os homens, não no Deus que os homens fizeram. Eu acredito no Deus que fez os homens, não no Deus que os homens fizeram. A crítica era à Igreja Católica. E como essa Igreja Católica se utilizava da palavra de Deus para buscar o seu desenvolvimento e a sua representação. Próximo ponto, racionalismo. A razão era algo fundamental nesse momento. Então, na verdade, todo o processo e todo o desenvolvimento era voltado para a razão. Não que a fé fosse abandonada, mas a fé não podia ser cega nesse momento. A razão era fundamental e era extremamente importante. Quinto ponto, maior produção em quantidade e qualidade. Isso é muito importante e fundamental, porque a produção tinha que aumentar para se difundir cada vez mais, levando assim as ideias antropocêntricas. Foi nesse momento que um camarada chamado Gutenberg inventou a imprensa, ou seja, ele prensava aquele texto como se fosse um carimbo e passava com uma visão para um número cada vez maior de pessoas nesse momento. Imagina se eu tivesse que dar uma aula dessa para cada turma, quanto tempo ia demorar? Se eu posto na internet, todos vocês já podem ver a aula no momento que quiserem. Essa é a nova imprensa nesse momento. É um novo Gutenberg dentro dessa situação. Mas o segundo ponto é fundamental. Os documentos, a história tinha que ter uma qualidade melhor. Porque não adiantava ter uma qualidade fraca e inferior. Porque senão não adiantaria de nada nesse momento. As pessoas ouviam as histórias dos santos da antiguidade, da Idade Média, e gostavam. Essas novas histórias tinham que ter o quê? Tinham que ter uma característica melhor, mais interessante. Tinham que ser de uma qualidade cada vez melhor. E é isso que esses novos artistas vão fazer. Por fim, o retorno à atividade clássica, que tinha sido o último momento da história, onde o homem tinha o quê? Tinha o seu desenvolvimento e o seu processo marcante. Renascimento. Mudança na arte e no conhecimento. Cultura medieval. Profunda articulação com a igreja. Os artistas e pensadores modernos retomaram os estudos da antiguidade greco-romana. O Renascimento representou a busca do saber e dos estudos fora do âmbito que era permitido na igreja. Era pela primeira vez uma nova visão, uma nova ideia nesse momento. Aqui as principais ideias, como a gente falou, né? A nova mentalidade, uma nova forma de ver o mundo, desenvolvimento cultural, científico e artístico, o antropocentrismo, fundamental e quem sabe a característica mais importante, individualismo, as características As características do homem no seu projeto individual, classicismo, o retorno à atividade clássica, naturalismo, a ideia da natureza como principal tópico, como principal característica, curiosidade científica, experimentos, acima de tudo, e crítica, razão, visão diferente de mundo e novas características. Aqui, eu acho que esse quadro mostra muito bem as características diferenciadas da Idade Média para o Renascimento. Na Idade Média, homem como ser submisso e pecador.
completamente dependente da igreja. Deus como única fonte do conhecimento verdadeiro. E aí tem um problema. Por quê? Porque existe um total domínio cultural da igreja. É a igreja que leva essa situação e essa imagem. É a concepção teocêntrica, Deus no centro de tudo. E a igreja católica como sendo a única possível de falar sobre esse Deus. Renascimento. Homem como criação divina perfeita e dotado de razão. Aí é a ideia de maior obra de Deus, a ideia do racionalismo. Natureza como fonte de conhecimento. Aí é a ideia do naturalismo, ponto fundamental aqui. Recuperação da cultura clássica. Aí é a ideia do classicismo, a volta dentro desse ponto, no último momento que o homem tinha sido o ponto mais importante. Concepção antropocêntrica do mundo. Antropocentrismo, homem no centro de tudo. Só para a gente falar aqui um pouquinho, eu estou falando muito sobre a arte medieval e a gente não falou muito sobre isso. A Idade Média, a arte desempenhava 3 funções: louvar a Deus, louvar a Deus, louvar a Deus, louvar a Deus, louvar a Deus. Depois, uso das imagens para favorecer a comunicação com outro mundo. Então, na verdade, a arte funcionava para mostrar as suas características para o mundo divino. E número 3, a afirmação do poder. Então, na verdade, o ponto fundamental era o quê? Deus acima de tudo. O artista medieval tinha pouca liberdade para criar. Essas são as artes medievais, tá certo? A ideia do ícone, né? Que na verdade era uma estrutura central, uma imagem religiosa, muitas vezes com o fundo dourado, para mostrar as questões divinas, muitas vezes pintada na madeira. No final da Idade Média, a tela começou a aparecer, e na verdade a imagem simbólica com dimensão do sagrado. As temáticas eram sempre temáticas religiosas, única e exclusivamente religiosas. E as figuras eram assim, um pouco disformes, nunca tinha a figura de Deus, era sempre algo dourado, algo atrás, algo como essa imagem aqui da aura, em todos esses pontos. Uma outra forma muito clássica durante esse período eram os famosos vitrais. Os vitrais e pinturas em miniatura foram fundamentais nesse momento, porque é algo meio que disforme, né? Nunca teve uma análise muito bem definida sobre esses pontos. Lógico que eram vitrais maravilhosos, mas na verdade era para mostrar que atrás existia a luz, atrás existia a figura divina. Com o processo renascentista antropocêntrico, as imagens vão ser completamente modificadas. E aí, uma característica fundamental e extremamente importante. Qual era a característica fundamental e extremamente importante nesse momento? O pioneirismo italiano. Todo esse processo teve início na região da Península Itálica. Por quê? Algumas características foram fundamentais aqui. O primeiro, a burguesia de algumas cidades itálicas era fortíssima. Quando falamos do processo de expansão marítima, sabemos que 2 cidades eram muito fundamentais: Gênova e Veneza. Gênova e Veneza tiveram uma burguesia extremamente valorizada, extremamente importante. O que essa burguesia faz? Vai usar uma grande parte do seu dinheiro, da sua riqueza, para patrocinar artistas. É a ideia do mecenato. Quem eram os mecenas? Eram burgueses que incentivavam e protegiam as artes, que patrocinavam os artistas. Gente, um patrocínio tem uma característica muito fundamental. Quando você patrocina alguém, bem ou mal, você pode o quê? Você pode escolher a motivação para a obra. E era isso que os mecenas faziam. Aqui a gente tem uma família importante de mecenas, né? Que na verdade era a família Sforza, que depois outras cidades começaram a ter importância fundamental, como Florença, como Milão, como até mesmo Roma. Em determinado ponto, a gente tem o quê? A gente tem esses mecenas exigindo que os artistas pintassem obras antropocêntricas. E vai ser isso que vai acontecer nesse momento. Então, na verdade, a burguesia forte das cidades itálicas, dos principados itálicos, foi uma característica fundamental. Uma outra característica é que, na verdade, na Itália, que ainda não era Itália, né, existia uma descentralização de poder político. Não existia um rei forte, um rei centralizador nesse momento. Isso facilitava a difusão das ideias nesse momento. Então, descentralização política, burguesia forte. Então, uma ideia política, uma ideia econômica, e a terceira ideia é a ideia do exemplo. O que significava isso? Na verdade, no século XV, diversos artistas bizantinos
fugiram da região. Como assim? Na verdade, a partir de 1300 e pouco, ainda no século XIV, começaram a existir vários ataques de turco-otomanos à região de Constantinopla, a sede do antigo Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. Para você demonstrar a sua força e seu poder, determinados grupos tendem a destruir a memória daquele reino. Como é que se destrói a memória de um reino? Se destrói a memória destruindo as estruturas físicas. Então, na verdade, livros foram queimados, obras foram arrasadas. E, nesse momento, determinados sábios bizantinos levaram as artes que eles tinham, a sua cultura, o que eles tinham fisicamente e o que eles tinham ideologicamente, e fugiram para a Península Itálica, levando assim a sua o que? A sua cultura da Antiguidade Clássica. Último ponto, Roma, Península Itálica, era a sede do antigo Império Romano. Então tudo ali era exemplo. Quando você tem um exemplo na sua frente, fica mais fácil de você de você chegar aos seus objetivos e suas conclusões. Todo esse processo teve início na Península Itálica, no processo que a gente chama de Trecento, que é a ideia do século XIV, os anos de 1300. Depois o Quattrocento, os anos de 1400, o século XV. E depois o Cinquecento, onde aí já estamos já temos o movimento renascentista saindo da Península Itálica e começando a dominar toda a Europa. Olha essas características aqui: unidades políticas independentes, como eu falei, a característica política fundamental nesse momento. Quem já jogou um joguinho chamado Assassin's Creed sabe do que eu estou falando. Mostra muito sobre essa situação, essa crítica à igreja, essa ideia dos renascentistas. Até o Da Vinci aparece no jogo, então você sai de um principado para o outro e viaja nesse momento. Vantagens comerciais, ou seja, a burguesia muito forte nesse local por todo o aparato do comércio mediterrâneo, influência dos bizantinos. Esses membros do antigo Império Romano do Oriente voltam e levam a sua cultura e suas ideias. Desenvolvimento manufatureiro, ou seja, um projeto do crescimento das grandes cidades nesse momento, e o Renascimento é tipicamente um movimento de cidades, e o centro do Império Romano, o exemplo romano nesse momento, berço do movimento renascentista. Ah, professor, mas na Holanda a burguesia era forte. Mas não tinha um exemplo do antigo Império Romano. Ah, professor, mas na Grécia tinha um exemplo do antigo Império Romano. Mas não tinha uma burguesia forte. Só pela união desses fatores aqui que a gente vai ver um movimento renascentista iniciando-se na Itália, Península Itálica, e depois se difundindo para outras regiões. Só para a gente fechar aqui, aquela ideia do mecenato. O mecenato é uma atividade de incentivo, apoio e proteção literária, artística e científica. O nome advém do primeiro que reconhecidamente praticou isso. O romano é Caio Mecenas. Então, na verdade, é o quê? É alguém que patrocina esses artistas em determinado momento, levando assim as suas ideias a cabo, gerando assim o seu desenvolvimento e as suas ideias. É importante a gente perceber que em determinado momento até alguns papas, tentando fazer uma contraposição ao que estava acontecendo no Renascimento, se utilizaram e também fizeram esse mecenato. Alguns papas contrataram artistas. O caso mais clássico é o teto da Capela Sistina, de Michelangelo. O papa fala: eu quero que você pinte a formação da terra, a formação do homem em todos esses pontos. Michelangelo fala: beleza, como você quer que eu faça? Você é o artista, faz como você quiser. E ele pintou aquele teto da Capela Sistina, que é uma obra extremamente antropocêntrica. O papa ficou desesperado. Até pensou em o quê? Em cobrir tudo aquilo. Mas ele já não tinha mais jeito. Aí as ideias já estavam difundidas e o desenvolvimento já era impressionante. Aqui são alguns dos artistas famosos desse movimento, do projeto itálico, né? Da Vinci, quem sabe o homem do Renascimento, porque era um pintor, mas era também escultor, florista, músico, projetava armas, tinha um sonho que era voar, então projetava obras para voar, fazia música, dissecava corpos humanos, era o cara que tinha 1001 funções. Então era o clássico artista do Renascimento. Michelangelo também era um cara impressionante, pintor, escultor, arquiteto. Rafael Sanzio era um pintor que pintava as grandes Madonas, mas pintava obras extremamente impressionantes. Botticelli entra dentro dessa mesma proposta. A gente tem Donatello também para fechar as Tartarugas Ninja. A gente tem também Donatello para fechar isso. Então, na verdade, era o quê? Era uma característica de alguns artistas fundamentais e aqui algumas obras. Essa aqui é a Criazione do Homo, né? Como eu falei do Michelangelo, né? A pintura clara e clássica.
Deus aqui, todo mundo já acompanhou isso, e aqui é como se fosse um cérebro humano. Quem não acompanhou, procurem. Existem diversos tópicos que exploram essas obras de arte, né? Aqui uma obra do Rafael Sanzio, mostrando a escola de Atenas. Então, na verdade, a questão da perspectiva é muito importante. Existiam estudos e mais estudos para se chegar a isso. Um lado simétrico ao outro, características fundamentais, o uso das cores e todos esses pontos. Isso é tão fundamental e tão importante. Se eu perguntar para qualquer um de vocês como é que foi a Santa Ceia de Jesus, todo mundo vai me falar a mesma coisa. Ninguém vai falar que tinha uma mesa redonda, que tinham alguns em pé, outros sentados. Todo mundo vai falar isso daqui. Essa é a Santa Ceia de Jesus. Essa virou a imagem, por toda a ideia, linha reta, estruturas de triângulos, Jesus no centro, metade para cá, metade para lá, essa linha reta, a perspectiva aqui, similar aqui, e isso fica. É muito estudo para chegar a isso. As principais características dessas pinturas: pintura a óleo, inventada por pintores dos Flandres, técnica de perspectiva e profundidade, o esfumato, que permitia identificar o que estava mais próximo através da gradação de cores e de efeito de luz e sombra. Olha como não é uma brincadeira, não é simplesmente uma pintura. É um estudo para se chegar a isso daqui. Quem sabe a pintura mais famosa da história, a Mona Lisa. Realismo e naturalidade das obras. Eram pinturas sempre antropocêntricas. Mas esse não era o único movimento cultural que existia. O Renascimento. É possível afirmar, sem entrar em discussões dos limites cronológicos do Renascimento, que os artistas do período se orientam por ideias de perfeição, harmonia, equilíbrio e graça, representados com o auxílio dos sentidos de simetria e proporção das figuras. Não é vou desenhar, é muito mais do que isso. Escultura. Valorização do corpo humano de maneira semelhante à arte grega, que havia sido censurada durante a Idade Medieval. O maior destaque é Michelangelo e Verrocchio, né? São duas obras aqui, mas quem sabe o Davi do Michelangelo é a obra mais importante e mais famosa no campo da escultura. E olha como a definição do homem, as características fundamentais são extremamente importantes. Literatura. Aí a literatura a gente tem muita coisa e um ponto muito importante. A literatura do Renascimento considerou as obras clássicas como modelos a seguir, com temas e gêneros que nos temas, quer nos temas, quer nos gêneros literários. Fizeram, no entanto, uma imitação criativa e inovadora. O facto de corresponderem em latim e grego e inicialmente escreverem as suas obras nessas línguas facilitou a divulgação das obras literárias dos humanistas na Europa culta. Então, na verdade, as obras trabalhavam fortemente com estruturas humanas. E aí a gente tem personagens muito importantes, como, por exemplo, o Luís de Camões, quem sabe um dos artistas mais importantes da língua portuguesa, né? O autor de Os Lusíadas. Aí a gente tem o Miguel de Cervantes, que faz uma crítica ao homem medieval, né? Com seu Dom Quixote de la Mancha. E a gente tem Shakespeare, quem sabe, um dos líderes, um dos pensadores mais importantes nesse momento, né? Que na verdade escreve obras com uma pessoa que se apaixona por outra, mas são de famílias inimigas e acabam brigando, ou reis que têm 1 milhão de problemas e dificuldades. Aí a gente tem Romeu e Julieta e várias outras obras do Shakespeare nesse momento. Essa é a ideia. Botei aqui só 2 sites, gente, que eu acho bem interessante, ainda mais nesse momento de quarentena. Tá certo? Você pode fazer uma visita virtual à Capela Sistina, tá certo? Para ver a criação do homem e todas as obras do Michelangelo, né? E você pode fazer uma visita virtual ao Museu do Louvre, em Paris, tá certo? Que aí você tem a Mona Lisa, você tem algumas obras da época renascentista de uma forma bem interessante. Só para a gente fechar isso aqui, o Renascimento científico. Enquanto o Renascimento cultural trabalhava simplesmente com as obras artísticas, ou seja, trabalhava simplesmente com a visão da arte, e a arte está no olhar de cada um, é algo um tanto quanto complicado nesse momento, porque cada um vai analisar da forma que quer. O Renascimento científico já é um pouco diferente, porque através de matemática, de experimento de determinadas coisas, começa a se encontrar outras respostas. E aí a Igreja Católica vai quicar nesse momento. A Igreja Católica podia falar que você não deveria ver a obra do Da Vinci. E se você visse, você estava vendo errado. Mas quando os renascentistas, no âmbito científico, falam que a Terra gira ao redor do Sol, aí existem alguns problemas. O renascimento científico deve ser entendido dentro do contexto do renascimento cultural, ocorrido na Europa no século XV e XVI. Foi um período marcado por grandes avanços na ciência,
possibilitado pelo estudo e experimento de grandes cientistas. A teoria heliocêntrica, quem sabe, foi a mais marcante e mais impressionante desse momento. Ela entrava em contraposição à teoria geocêntrica, né? Que na verdade personagens como Galileu, como Cervantes, perdão, como Galileu, como Copérnico, trabalharam fortemente com isso. É importante a gente perceber que os cientistas, os professores de física, não me escutem agora, mas nessa época, e hoje ainda, não tinha muita diferença se o Sol estava no centro ou se a Terra estava no centro. A gente sabe que isso traz mudanças absurdas no contexto da gravidade e vários outros pontos. Mas aqui, qual é a diferença? Nesse momento tinha uma diferença grandiosa. Quando os cientistas começaram a falar no campo da astronomia, da matemática, da física, da medicina, avanços fundamentais, quando esses caras começam a falar, olha, não é a Terra que está no centro, não, como a igreja sempre falou, é o Sol, e a Terra gira ao redor do Sol. A população fala, e daí? E alguns falam, e daí não? Se a igreja católica, que tem contato direto com Deus, mentiu pra gente sobre isso, será que eles têm contato direto com Deus? Surge uma pulguinha atrás da orelha. E nesse momento a Igreja Católica fica extremamente preocupada. Nicolau Copérnico foi o primeiro a desenvolver essa teoria do heliocentrismo. Depois, Kepler e Galileu difundem essas teses, essas ideias, e todos esses vão ser duramente perseguidos. Uma outra característica que o quadro aqui do Rembrandt até mostra é a ideia da dissecação dos corpos humanos. Na verdade, o que significava isso? Até esse momento, o corpo humano era inviolável. Você morreu porque Deus quis. Alguns, então, começam a dissecar os corpos humanos para entender por que essa pessoa morreu. Isso diminuía a importância da igreja, porque a partir desse momento, se você está mal, o que? Reze mais. Você morreu porque está rezando pouco, porque Deus está te castigando. Com essa ideia da dissecação dos corpos humanos, algumas mudanças começam a aparecer. Personagens como André Vessalio, William Harvey e Miguel Servet são os criadores da anatomia moderna, graças à dissecação de corpos humanos. É importante aqui, só para a gente trabalhar com alguns nomes, né? Nicolau Copérnico, teoria heliocêntrica; Kepler, órbita elíptica dos planetas; Galileu, confirmação da teoria heliocêntrica; Vessalio, pai da anatomia moderna; Servet e William Harvey, mecanismo de circulação sanguínea. Mais tarde, Giordano Bruno afirmou que o universo não era estático, que a Terra não era o centro dele. Foi queimado na fogueira a mando da Inquisição. Descartes trabalha com antropocentrismo, penso, logo existo. Características marcantes e fundamentais aqui. O que acontece? Até o Da Vinci, olha aí, algumas obras do Da Vinci relacionadas ao corpo humano, né? A todo esse ponto, algumas ilustrações do Da Vinci, as armas de guerra e todos esses pontos. Mas o que acontece com esses caras? Enquanto o Da Vinci era visto como um artista que está fazendo tudo errado, esses caras não. Esses caras estão provando por A mais B que a Igreja Católica em determinado momento está errado. O que vai acontecer com esses caras? Eles têm duas opções. Ou eles negam tudo que eles falaram, ou eles vão ser mortos na fogueira. Alguns negaram, outros foram mortos, e assim a gente tem o desenvolvimento no campo da ciência de algo que é fundamental até hoje. Quem vai fazer medicina vai trabalhar com o Vessalio, quem vai trabalhar com a física vai trabalhar muito com Copérnico, com Kepler, com Galileu, quem vai trabalhar com a biologia vai trabalhar com Servet, quem vai trabalhar com ciências humanas, a filosofia, a sociologia, vai falar muito do Descartes. O pensamento dessa época foi fundamental para os dias de hoje. Esse foi o Renascimento, essas são as nossas características. Valeu, gente. Um abraço.